E aí esse livro ele surgiu bastante sobre a minha trajetória, né? A trajetória de professor e do que os alunos precisam. Então, ele virou mais ou menos como se fosse um bom manual de pensar na arquitetura paisagística, no paisagismo, e nessa ligação com design de interiores, com arquitetura, com edificação, enfim. A gente está flutuando em várias áreas da arquitetura. Uma coisa que eu tenho, gostaria até de apresentar para vocês, eu tenho uma página no Facebook que chama Arquitetura Paisagística, tá? E está muito legal. Ela surgiu em 2015 para ajudar os alunos a informação. Aí começamos com os alunos de informação em informação, passando coisas, eles quando postando coisas diferentes, a gente discutia algumas coisas, era muito legal. E aí eu percebi que foi entrando, e hoje nós temos quase 30 mil pessoas ligadas à arquitetura paisagística. E é muito interessante, porque tem agrônomos, tem biólogos, tem várias pessoas da área florestal, ambiental, tem vários tipos de pessoas que trazem coisas interessantes. Então, eu convido vocês também a participar dessa página do Facebook, que é um grupo, né, que chama Arquitetura Paisagística. Tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou começando a minha palestra aqui, ou minha conversa, eu prefiro falar mais ou menos assim, falando sobre a edificação, né? Quando a gente começa um projeto, seja de edificação, seja de designer de interiores, eu chamo até de design exteriores também, tá? Da arquitetura de exterior, tem vários nomes. Quando a gente começa um projeto, a gente precisa fazer a primeira etapa do trabalho, que é a grande pesquisa. Então, a gente vai começar com a primeira pesquisa básica, é a pesquisa do cliente. Quem é o cliente? O que ele pretende? O que ele quer daquele lugar? Quais as sensações? Qual a ambição dele sensorial dos lugares, né? Pensando nas formas, nos desenhos, no sentimento dele, no visual, nos sons, nos aromas. Então, isso tudo a gente vai fazer uma pesquisa boa, como um bom psicólogo que a gente deveria ser um grande levantamento sobre o cliente em si. Claro que se a gente está fazendo uma coisa para uma cidade, a gente vai criar um vínculo com a cidade, ou com um bairro. Se você vai fazer uma praça, uma praça, se você vai trabalhar na edificação em si, uma casa, você tem uma família, então ela tem as suas necessidades, né? O que elas pretendem com aquele espaço. E a segunda etapa é a questão de entender um pouco a área a ser construída, a área a ser trabalhada, né? E aí tem a topografia, tem a insolação, tem a ventilação, você tem uma série de fatores, tem o visual externo do entorno, o que acontece no entorno. Será que tem um edifício do lado que vai tampar todo meu sol, né, nesse terreno, nesse projeto? Como é que vai ser isso, né? Então, qual que é o vento predominante? Os visuais, cantos visuais interessantes e outros que possam ser melhorados. Essa é a primeira etapa. E aí a gente faz o projeto. No momento que você fez o projeto, locou uma edificação em cima de um terreno, já está definido o espaço paisagístico. Não é o projeto paisagístico, é o espaço paisagístico
de toda a área que sobrou em volta do projeto. Claro que quando a gente faz projeto paisagístico junto com edificação, com um arquiteto, com um técnico em si, a gente vai sempre dando as contribuições, né, do paisagismo para a edificação, para melhorar também. E aí sai um conjunto, um trabalho em conjunto que é muito interessante. Mas, no geral, a gente está trabalhando sempre à parte. Então, é chamado para fazer paisagismo depois que a edificação ficou pronta, né? Então, aí não tem muito o que fazer. Então, nesse ponto, a gente já definiu o projeto, já definiu o espaço paisagístico, que vai ser elaborado externamente, conforme o projeto vai em andamento. Eu falo sempre em aula, que às vezes tem alunos que falam assim, professor, eu não quero ser paisagista na vida. Você não precisa ser paisagista. Você vai gerenciar a tua obra, gerenciar teu projeto. E se você gerencia, você tem que entender de tudo que acontece. Então, entendendo de tudo, você vai entender do paisagismo. Mesmo que você contrate um paisagista para fazer, você vai poder entender e dar exemplo do que você pretende, porque você está mudando a paisagem, você está criando novos vínculos da paisagem. Tá? Então, eu gostaria de, agora, se você quiser passar a primeira, a gente tem que falar a primeira coisa que a gente tem que falar do paisagismo é a paisagem. Tá? Então, a paisagem é tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente cria de vínculos, né? A gente tem as paisagens tanto positivas quanto negativas. A gente tem vários tipos. Pode passar. Então, a gente tem primeiro a paisagem natural, a paisagem ambiental, natural, que a gente pode aproveitar o quanto antes, de repente, o quanto a gente puder preservar isso tudo, né? Pode passar. Aí a gente tem a paisagem urbana. A paisagem urbana, a gente tem a paisagem da noite, que é sempre muito bela nas luzes da cidade à noite. Se você está num avião em cima de um prédio, se você vê a cidade à noite, é lindo por causa daquelas luzes, as avenidas que cortam, né? É uma coisa bonita, não existe o feio, né? Você não sabe o que está olhando lá embaixo. Você não sabe se você está olhando o lixão ou você está olhando um parque, né? Então, nas luzes você se perde. E durante o dia, você tem a paisagem real. Você tem vários elementos que vão definir visões da paisagem, dependendo do local. Por favor. A gente tem a paisagem degradada, né? A paisagem que a gente fala de extração mineral, a de captação de lixo, né? O lixão. A gente tem uma série de paisagens, mesmo dentro da cidade, que são degradadas, né? Não tem calçamento, as ruas são mal feitas, as construções também em volta, fica uma situação, às vezes, sombria, difícil das pessoas viverem. Então, é uma paisagem mais degradada. Pode passar. Aí a gente tem a paisagem, que é outra paisagem diferente, a paisagem da cultura, a paisagem da história, né? Então, se a gente se portar em cada paisagem dessa, a gente vai vivenciar um mundo diferente, né? A gente tem as paisagens dos estilos, da arquitetura, dos estilos de jardins, né? A gente tem vários elementos da história para contar. Então, isso é interessante quando a gente vê um prédio, uma edificação antiga, né? E valoriza isso pela paisagem que ela está criando no lugar, né? Pode ser? Aí a gente vem com os projetos de arquitetura paisagística, né? Pode ir. Os projetos residenciais, né? Então, vamos começar a pensar, né? Pomba, é vegetação? Só vegetação? Não é só vegetação, né?
a gente está começando a ver que a paisagem que a gente está vendo, que a gente está criando para melhorar os espaços, é uma paisagem que tem cenários diferentes do dia e da noite. A gente tem iluminação artificial e natural. A gente tem a água, a gente tem vários elementos vegetais. Nós temos os pisos, nós temos pergolados, nós temos gradis, pórticos e uma série de elementos. Pode passar. Mais um. Isso. Aí a gente tem dois. Um da noite, que dá bem essa ideia do cenário noturno, né? Então, o pessoal que faz principalmente designer está olhando, vamos supor, de dentro da sala para fora. Qual o reflexo, qual o desenho que você quer lá para fora, né? Você tem que valorizar e fazer uma integração do externo para o interno e vice-versa, né? Então, dá para notar aqui à noite, por exemplo, a iluminação nessa árvore, que tá como se fosse uma escultura, né? O muro, materiais diversos que podem dar uma textura diferente nos muros, nas paredes, nos pisos, né? Então, se acaba criando vários elementos, inclusive com a água, né? Que fica refletindo para a própria luz e o próprio ambiente. E na outra a gente tem o pergolado, né? Uma coisa do dia mesmo, com descanso, com área de conforto, de lazer. Tá? Então, a gente pode ter numa praça, a gente pode ter num parque, a gente pode ter em vários lugares. Pode passar. Aí então, a gente tem o paisagismo comercial. Né? O paisagismo comercial já é aquele que é estabelecido mais ou menos pelas construtoras, pelas incorporadoras, né? Que é aquela história sempre, né? A piscina, o espelho d'água, o lugar do cachorro para passear, convívio de cachorro, da academia, né? Então, tem vários elementos que são criados em cima desse paisagismo comercial, como tem as lojas também, né? E a gente tem aqui, do lado direito, o Hotel Unique, em São Paulo. Se você vê a figura de baixo, tem umas palmeiras. E essas palmeiras, elas fazem um papel de divisor de território, né? Então, ela está dividindo, mostrando que a partir dela é o limite do hotel, né? Mas ela é livre, é aberta, né? E, inclusive, a palmeira sendo verticalizada, né? A palmeira muito vertical, ela é muito bem-vinda quando você tem uma arquitetura mais horizontal. Então, forma um certo equilíbrio nisso. É legal também. E a parte de cima é uma piscina que tem em cima do Hotel Unique, com um revestimento da piscina é vermelho. Então, à noite, ela se torna uma água vermelha, porque ali tem um bar, não sei o quê, e fica como se fosse uma piscina de vinho, né? Uma coisa assim. O importante é a paisagem que tem no fundo, né? Isso que dá a valorização do espaço. Pode ir? E aí a gente tem o paisagismo urbano, né? Aquele paisagismo que a gente fala, olha, de praça, parques, ruas, avenidas, né? A gente tem com muita vegetação, com pouca vegetação. A gente tem sem vegetação, por exemplo, calçadão de Copacabana, lá na Avenida Atlântica. Nossa, é um espetáculo que Burle Marx fez ali de desenho no piso, né? É como se ele tivesse desenhado no próprio piso, né? E é muito bonito, com aquelas pedras portuguesas, e é um desenho contínuo, né? Uma obra de arte, sem dúvida. E as outras, a gente repara assim, que tem vários elementos, tanto construídos quanto vegetais, alguns com árvores muito floridas, com flores muito fortes, né? E outras com mais vegetação, usando, por exemplo, a sensação, a sensibilidade dos lugares, né? Pode passar.
E aí a gente tem mais um pouco da percepção desse espaço, né? Como é que a gente usa isso? Pode ir. Então, a gente percebe que o paisagismo não é só a questão da vegetação, né? E a vegetação não está ali por acaso. Ela sempre tem uma função. Sabe? Se você vê essa cobertura, ela te dá uma certa sombra, uma textura, um certo acolhimento, com vasos, com bancos embaixo, com área de convívio, área de passeio, né? Ligação entre os prédios. E você vê uma vegetação também, numa árvore, que ela está ali disposta com uma questão da sombra, dando uma textura diferente e um refrescor também na natureza, a questão térmica também, que é interessante. E a água, né? A água é um elemento muito importante, que ele muda muito, principalmente em lugares muito quentes, é muito interessante você ter água para te dar mais frescor da natureza, né? Pode passar. E aí é outro que é lá nas Torres Gêmeas, né? Onde foi feito esse projeto. E esse projeto de paisagismo foi criado em cima da área que foi derrubado o prédio, né? E criaram esse projeto muito ligado às emoções, né? Aí é uma referência muito forte de emoção, né? Primeiro da morte das pessoas e a sensação dessa água caindo num buraco e com luzes subindo, né? Então é uma sensação gostosa e ao mesmo tempo emocionante, de lembrar todas as situações que aconteceram no local. Então, o paisagismo ele traz isso, ele traz um monte de elementos, né? Você tem essa sensação do visual, das cores, dos sons, né? O barulho da água, o barulho de um pássaro, o barulho de um bambu batendo no outro, com o vento, a brisa, né? Qualquer tipo de sensação você vai tendo isso, né? Os aromas de flores, de folhagens, né? Isso tudo vai trazendo um visual sempre mais leve, né? Pode passar. Aí algumas intervenções urbanas, vamos lá. Então, aqui tem algumas intervenções, que é um projeto, por exemplo, embaixo, praticamente 2 aí, que é de Burle Marx, e muito ligado aos desenhos gráficos, né? Pouquíssimas vegetações, né? Como forma de vegetação, ele usava, mas ele sabia usar a vegetação no local certo e da maneira correta, né? Porque a planta sempre tem que estar no lugar certo, correto, né? Mas ele tinha um desenho plástico muito bonito, muito legal, né? Ele tem aquele de cima ali, que é no Banco Safra, em São Paulo, que é uma praça praticamente num andar superior, né? E nós temos também um projeto do Minhocão, como seria o Minhocão, um parque do Minhocão em São Paulo. Pode ir lá. Outros projetos urbanos, a gente pode notar bastante essa grama desenhada de Burle Marx, de repente, com as palmeiras no fundo, tendo um contraponto do verticalidade com as forrações, né? Então, são 2 tipos de grama, uma clara, outra mais escura. Ele pode fazer vários desenhos, é muito interessante isso, tá? Nós temos esse desenho central, que é só praticamente um desenho de piso, paginação de piso, que a gente chama, né? E os outros mais urbanos, que junta também a ciclovia, junta a questão dos automóveis e vai criando um vínculo, uma ligação muito forte entre todos esses elementos, para te dar uma sensação sempre boa e positiva. Bora? Aí uma praça, por exemplo, era uma rotatória, né? Então, era uma rotatória simples. E essa rotatória, depois que eles fizeram esse projeto, eles fizeram esse obelisco, essa escultura no meio, que já existia,
E ninguém entrava nessa praça, né? Ninguém entrava. Aí eles começaram a fazer uns vínculos com água, com plantas e com a passagem das pessoas para irem para lá. Isso ficou uma coisa bem gostosa de convívio, de passeio das pessoas. E a outra é em cima de um rio, uma passagem bem criada para a população caminhar. Bora. Aí é um projeto assim enlouquecido, né? Porque nos anos 70 a gente tinha aquela exagerada ideia de colocar só viaduto, 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 60 e 70, né? E aí na Coreia, em Seul, eles descobriram agora a partir do ano 2000, fizeram um grande projeto em cima desse viaduto, né? Que só tinha veículos, e fizeram um parque. Em grande parte desse viaduto ele foi derrubado e tinha um rio canalizado que eles abriram e fizeram um grande parque. Então, um parque embaixo e um parque sobre viaduto mesmo. Então, são coisas totalmente assim, buscando a questão ambiental, o conforto da cidade, a melhoria das cidades, né? Pode sim. Aí uma outra mudança de paisagem muito radical, que foi o Parque da Juventude em São Paulo, onde existiu o Carandiru, né, o presídio. Antes do presídio, aquele bairro era um bairro sombrio, um bairro fechado, por causa do presídio ali. Muita violência, muita coisa difícil ali. Depois que eles desativaram e fizeram um grande parque, o bairro mudou como um todo. Ele muda, né? Então a gente percebe um bom projeto, a gente cria milhões de vínculos com eles, né? E melhoria para eles. Pode ser? A Praça Roosevelt foi uma outra coisa que eles construíram na década de 70 por causa de viadutos do Minhocão e uma série de coisas em São Paulo. E aí foi meio deteriorando, né? E aí eles tiveram, a partir de 2000 e pouco, 2005, 2006, fizeram um grande projeto de uma nova praça, com um novo desenho, que as pessoas hoje estão usando muito mais essa praça. Pode ser? E a grande discussão entre arquitetos, urbanistas e de todas as áreas por aí, inclusive a população, é sobre o projeto do Anhangabaú, né, do Vale do Anhangabaú em São Paulo, que no princípio, na década de 1920, ele era um grande parque, né? Antes disso, ele era um rio com plantação de chá. Depois virou um parque, depois virou uma grande avenida, né? Nos anos 40, principalmente, mas uma avenida muito larga, muitos carros, né? E aí, em 1990, foi feito um projeto da Rosa Clias, um projeto que deixava a avenida passar por baixo, né? E um grande parque em cima, né? E em 2014, o prefeito na época, eu não lembro qual era, eu acho que foi o Haddad. Na época, ele contratou esse urbanista dinamarquês para fazer um projeto lá, para dar uma melhorada no parque, onde estava deteriorando algumas coisas da Rosa Clia. Só que ele, em vez de dar uma melhorada, ele deu uma esticada que virou um sambódromo aquilo lá, né? Porque ficou uma coisa só concretada de ponta a ponta, e tem uma polêmica aí atrás disso tudo. Pode ir. Aí nós temos umas novidades no paisagismo que estão acontecendo, tem muita coisa nova. Pode ir. Nós temos uma coisa que chama Jardim de Chuva, onde está tendo várias cidades grandes, em São Paulo já tem também, no mundo inteiro. São novidades recentes que eles pegam essa água quando vem chuva muito forte,
dos alagamentos, em vez do alagamento, ela entra embaixo, ela é criada um vínculo com ela embaixo da terra, né? Nos canteiros centrais, canteiros laterais de avenidas, e isso a própria terra vai puxando a água para baixo. Não é igual o piscinão, que era um concretão e joga no rio, né? É diferente. Então, é muito legal esse tipo de coisa. A segunda coisa é os jardins verticais. Jardins verticais, assim, o que estão fazendo, milhões de pessoas fazem, né? Só que ele tem uma técnica muito especial, tem que saber muito bem como fazer, como desenhar, porque ele melhora a questão térmica do lugar, né? Melhora bem, mas o problema é a manutenção. Ele tem que ter uma manutenção constante e é um pouco caro esse tipo de coisa. Aí nós temos os telhados verdes, né? Então, inclusive, tem uma empresa que chama Cidade Jardim, Instituto Cidade Jardim. Eles fazem vários projetos de telhados verdes para melhorar a questão do calor, né? do calor que pode dar em cima dos telhados, em cima das lajes, essas coisas todas. Então, ele está criando novas formas de usar a vegetação para um conforto térmico melhor e ambiental. E a gente tem também as grandes piscinas naturais ou biológicas, que eles estão chamando agora, né? Que são piscinas criadas no meio de um nada, assim, que você faz, você não constrói a piscina, você faz ela com manta e na terra, né? Você joga a vegetação nativa, a vegetação que deixa a água se limpar, você não precisa de pôr produtos químicos, você pode usar a piscina para nadar e, ao mesmo tempo, tem peixes lá que você pode nadar com os peixes juntos. Então, é uma piscina muito interessante para se trabalhar hoje, tem muita gente fazendo e está dando muito resultado, porque isso melhora a qualidade da água, né, que está ali, não precisa ficar limpando toda hora, nem passando produtos químicos fortes, e fica um ambiente mais agradável no meio da natureza, como se fosse uma grande lagoa que você está dentro. É bem legal, pode passar. E aí, entrar no fundo um pouco na vegetação, né? Qual a finalidade dela em si? Insolação, barreira de vento, vedação de visão, os bosques e trilhas que criam, né, alamedas e uma série de coisas para visual, um conforto térmico que é importante, os aromas, os sons da natureza, a visão, né? Então, tem várias finalidades, né, que a gente pode criar essa vegetação. Pode passar. Então, a vegetação, a gente traz ela como forrações bem baixinhas, arbustos, árvores e palmeiras, os principais. A gente fala que as trepadeiras seriam próximas, mas as trepadeiras também são arbustivas, por isso que a gente nem coloca aí separadamente. Então, eles têm formas e desenhos diferentes. Pode ir. Então, aqui tem umas composições que a gente pode trabalhar, né? A gente pode trabalhar a composição das palmeiras, com as árvores, com os arbustos, com as forrações, criando vínculos entre eles, tanto com a questão das cores, das folhas, da folhagem, né? e das flores, né? Quanto a questão sensorial das pessoas, de olharem, de sentir o cheiro, estar sentindo uma sombra gostosa no calor, sabe? Ficando embaixo de uma árvore. Então, são sensações que te dão, né, vários tipos de elementos que a gente pode trabalhar. Pode ser. Aí a gente tem as árvores, né? Primeiro as árvores, né, que a gente vai falar. Bom, as árvores têm uma série de elementos, né? Primeiro, a vegetação, ela é colocada de acordo com o projeto. Ela não é colocada para fazer molho de desenho em projeto. Sabe? Você põe edificação e joga qualquer plantinha em volta. Não é isso. Sabe? Cada planta tem seu lugar, porque ela tem uma função. Então, a árvore ela pode ter essa função de sombra,
ela pode ter a sensação da cor, ela pode ter a sensação dos caules com texturas diferentes, ela pode criar alamedas, ela pode criar cores no teto, depois no chão, que vão mudando. Então, tem uma série de valores que a gente pode trabalhar as árvores como um todo. Pode passar. Aí a questão dos caules, como eu falei, cada árvore tem um caule diferente, né? E é uma textura muito legal. E a gente tem aquelas plantas mais que a gente fala verticais, desde o eucalipto ou cipreste italiano, como as araucárias, né? Que são plantas altas e elas formam barreiras, né? Elas formam determinadas barreiras, tanto para vento, quando você põe tudo junto, como você pode fazer ela uma barreira visual também, que você não quer que olhe dali para outro canto. Pode ir. Aí a gente tem os arbustos, que basicamente muitas flores, volumes, né? Cada uma de uma cor diferente, épocas diferentes, que normalmente arbustos, alguns você trabalhando ele sozinho ele fica bonito, mas quando você trabalha em conjunto, em massa vegetal, ele fica muito mais bonito, porque aumenta muito mais a potencialidade da cor das flores, né? Então, isso é muito legal. A gente pode ter um arbusto baixo, que a gente tem a visão, né? Mas não ultrapassa aquele lugar. E a gente pode ter arbustos altos, que tem aquela questão que eu falei de vedação de visão, que você não olha, como se você tivesse fechado aqueles elementos, aquele visual, para que não olhe para o outro lado. Coisa desse tipo. Pode passar. Aí nós temos as forrações partindo das gramas e indo para outras forrações, que são flores, folhagens, são forrações que a gente não pisa, né? A grama a gente costuma pisar, não exageradamente, porque acaba morrendo, mas pisando poucas vezes, elas ficam sempre bonitas, né? E tendo manutenção, sem dúvida. E as outras forrações, elas forram embaixo de árvores, formam canteiros, e elas fazem um conjunto, e ela não é uma unidade, né? A forração não é uma plantinha, ela é uma massa de plantas, né? São vários conjuntos de plantas. Pode passar. E as palmeiras, né? As palmeiras são os outros elementos que a gente pode ver na questão da arquitetura, né? A verticalidade dela, com a arquitetura horizontal, ela cria um equilíbrio, ela cria vínculos, por exemplo, numa grande avenida central, colocar palmeiras, ela vai direcionando essa avenida. Muito bonito quando acontece isso na área central da avenida. E também, por exemplo, existem várias cidades, a gente vê que existem as igrejas ou a prefeitura, algum monumento em que as palmeiras estão nas laterais. Elas estão direcionando as pessoas para aquele lugar, né, para aquela construção em si. Então, ela direciona, ela faz, ela a base da palmeira é a perspectiva que ela pode fornecer. Pode ser. Aí algumas trepadeiras, né, que a gente vê que elas podem tanto ser trepadeiras que grudam em parede, outras que são direcionadas por ser lenhosas, e tem outras, tipo cipó, que vão grudando uma nas outras e vai fazendo um monte de movimento. Pode. Aí também, aí a gente percebe assim, os desenhos no pergolado, em cima de muros, em cima de pórticos, né? Como é que a gente pode trabalhar essas trepadeiras com cores, com formas, com desenhos diferentes. A primavera, por exemplo, é uma planta que você dá poda e vai direcionando ela como você quer também. E ela fica sempre bonita. Pode ser?
E aí a gente tem aquela sensação das árvores, que a gente chama as árvores caducas, as árvores semicaducas, são árvores que perdem as folhas, né? Então, por exemplo, aqui no inverno, elas estão praticamente peladas, né? Na primavera, ela começa a crescer as folhas de novo. No verão, ela está totalmente com folhas fortes, né? E no outono, ela vai ficando amarelada ou avermelhada até cair no inverno. Então, são posturas das plantas que a gente tem que pensar. Como a gente vai escolher uma planta? A gente escolhe uma planta por entender qual que é o papel dela dentro do paisagismo, do projeto, e como que ela vai ficar durante um ano. Qual o comportamento dessa planta durante o ano inteiro. Então, ela tem vários comportamentos, e isso que valoriza o projeto de paisagismo. Pode ir em frente. Aqui a gente tem os muros, né? Os muros verdes também, tem as palmeiras, né? As palmeiras, não, as árvores floridas com alamedas, quando está... Às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente está andando e vê umas árvores verdes, aí você não dá muita importância. Aí, de repente, aparece um monte de flores. Você fala, gente, que coisa mais linda, não sei o que, tal. Aí que a gente percebe a beleza daquela planta, né? Então, ela tem o momento certo de aparecer, tá? Então, a gente tem as alamedas e a gente tem também a mistura, né? A criação junto da vegetação com os pisos, né? Os pisos que a gente pode criar, né? Para passeios das pessoas. Pode passar. Os pisos, são vários tipos de pisos, né? Que a gente pode trabalhar em várias composições, várias maneiras. Para o designer é bárbaro isso, porque o designer cria, ele tem aquela criatividade de desenhar, de fazer, não, eu quero toco de madeira com seixos ou com tijolo, sabe? Eu quero pedras com uma cor amarelada, com uma areia, sei lá, e aí vai, tem uma série de elementos que a gente pode trabalhar. Pode ir? E algum projeto. Vamos em frente. Então, a gente tem alguns projetos que a gente pode trabalhar, por exemplo, os desenhos, os croquis, né? As ideias dos croquis, né? As ideias do muro, as ideias do espelho d'água que você quer criar, sabe? Eu acho que dentro disso a gente pode trabalhar bastante essa questão dos croquis, né? Ideias da vegetação que você está pondo, por exemplo, essa no meio, essas palmeiras, elas estão dando o reforço da própria arquitetura atrás, mas trazendo mais beleza para a arquitetura e para ela em si. Né? Se você colocasse árvore aí na frente, pronto, não ia haver arquitetura. Né? Então, a gente tem que pensar em poder ver também. Pode ir? Aí outros desenhos, outros croquis de muros, gradis, né? Com vidro, com grade, com alvenaria. Pode passar. E aí a gente entra, né? Os desenhos que a gente tem lá, os desenhos mais de croquis, desenhos mais à mão, e a gente tem os desenhos já digitais, né? Que vocês começam a trabalhar com digitalização, com 3D, né? Que é muito interessante. Pode passar. Mais um de 3D, né? Aí, nesse 3D, por exemplo, você já vê o piso, já vê o tipo da vegetação, já tem uma ligação forte com isso. Pode passar. E aí, o projeto, né, que a gente fala, o projeto completo de paisagismo. Né? A gente tem a parte do anteprojeto, que é esses desenhos. Né? O desenho que você criou inicialmente, através de um estudo preliminar, de croquis, criam os desenhos de anteprojeto, né, para ser aprovado pelo cliente. Essa é a aprovação do cliente, que vai chegar e falar assim, é isso que eu quero, muito bem. Aí eu vou fazer o resto do projeto.
que é o projeto executivo de jardinagem, né? Do paisagismo em si. Então, a gente tem, primeiro, a paginação de piso. A gente tem a planta de plantio e a gente tem a planta de detalhamento. Então, cada um vai para o empreiteiro próprio, né? Claro, é desenho técnico, aí é desenho técnico mesmo. Então, tem uma forma específica de falar da vegetação, tem uma forma específica de falar dos pisos e construções, tem uma forma de detalhar algumas coisas que queiram. Pode passar. Então, aí uma planta de plantio, só para ter uma noção, né? Então, tem as ligações entre a vegetação pequena, média, grande, onde tem forração, ela tem um código específico, tá? Tem uma série de elementos aí que são importantes de serem colocados. Pode passar. A tabela de vegetação, que é importantíssimo, porque a gente tem, além do nome popular, a gente tem o nome científico, a quantidade, o distanciamento entre elas, quando você tem várias, né? O porte que você quer que seja plantado a planta, né? Porque na hora que você está fazendo o projeto, você está fazendo o desenho do projeto com a planta adulta, no maior porte que ela pode alcançar, né? Então, você sabe o tamanho que ela vai ficar. Mas, na hora de plantar, já é diferente. Você tem outros tamanhos. Você não vai plantar uma árvore adulta, né? Você tem que plantar uma árvore com uns 3 metros de altura, com uma pequena copa já, com caule pequeno, mas pequena copa. Aí já dá, ela vai crescer rapidamente e vai dar uma formação rápida. Arbustos já dá para ter, dependendo do arbusto, dá para ter um tamanho quase adulto, né? Daí vai definir um pouco a questão de custo. E a forração pelas quantidades, né? Se você quiser criar mais massa muito fechada de flores, você coloca mais vegetação, se não coloca menos. O ideal é assim, a gente coloca 15 mudas por metro quadrado. É uma prática assim que a gente faz. Pode passar. Aí a gente tem a paginação de piso, que mostra todos os desenhos técnicos mesmo, de paginação. Eu acho que o pessoal de edificação ama isso aí, né? Vamos desenhar corretamente, né? Os pisos, tendo a divisão, né? Onde estão os pisos, como é que eles estão distribuídos, qual o piso que é, e tem uma tabelinha também que a gente faz, a tabelinha de paginação, né? Com todos os elementos. E os níveis do projeto também. Então, se o desenho é reto, você tem os níveis. Você pode até criar alguns níveis mais altos, mais baixos, né? Com rampas ou como você acha melhor, mas dá para trabalhar bastante isso. Mas você tem que já partir com o tipo de piso, o tipo de material que você está usando, a iluminação que vai ser usada. Será que é iluminação de balizadora no chão? Será que é iluminação de poste? Será que é iluminação de balizador de muro, né? De muros, refletores? Né? Tem vários tipos de desenhos que a gente pode criar na hora desse projeto executivo. Pode passar. Aí é só um detalhezinho, não está muito bom de enxergar, mas é um detalhe da planta, de um muro do fundo, né? E detalhes que são criados, né? Com desenho. Eu acho que esse é o último, vou ter mais um. Não. Aí já tem o livro, né? O livro vocês podem encontrar aqui nessa editora, tá? E basicamente o livro, o que eu falei, ele está bem mais explicado no livro, né? Se vocês querem parte digital também tem pelos e-books, né? Foram no Amazon e de outros aí que tem um e-book que dá para trabalhar. Qualquer coisa, fica à disposição, meu e-mail está aí, né? E tem o finalzinho. Olha,
A arquitetura paisagística, ela vem para estruturar os espaços e melhorar a paisagem, idealizando propostas que visam atingir a percepção humana. Não esquecemos, gente, de nada disso. A postura humana é a básica, né? A sensibilidade do homem é que a gente tem que pegar e criar, porque a gente está lidando, o paisagismo, você está lidando com a paisagem, está lidando com a vegetação, está lidando com seres vivos que se transformam. E os homens também se transformam sempre. Ela serve para melhorar a vida dos habitantes da cidade, no seu cotidiano, nas ruas, avenidas e parques, áreas de lazer e de convívio, integrando a vegetação à arquitetura urbana, ou espaços privados com elementos construtivos, mobiliários, pisos, criando desenhos harmoniosos, volumes e movimentos e cores. Oferece uma paisagem integrada com a preservação histórica e cultural, além do meio ambiente, objetivando o conforto com as temperaturas, o frescor mais coerente. Então é isso, gente. Obrigado. Maravilhosa. Muito bom esse bate-papo. Foi uma big de uma aula. Uma aula. Nossa, uma aula maravilhosa. Josi, só quero agradecer ao professor, muito obrigado pela brilhante palestra, né? E que agregue esse conhecimento e dizer que a arquitetura sem paisagismo não é arquitetura, né? A arquitetura, o paisagismo, ele é o complemento da arquitetura. Muito obrigado pela sua palestra. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Jota. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração.